Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que, num clima bem tranquilo, está de volta ao Brasil. Parte do elenco ficou pela Europa. Alguns integrantes desembarcaram no Rio de Janeiro, entre eles o técnico Tite. Outros vieram para São Paulo. A expectativa agora gira em torno do técnico Tite, que tem proposta da CBF para continuar no comando da seleção. Porém, só deve definir o futuro dele nos próximos dias. Acho que há 2 anos atrás a gente estava com risco de não se classificar, pô. É um cara humano, é um cara excepcional para nós, é um cara, acho que na minha parte até um pouco difícil falar, porque só tem coisa boa a falar dele, então é mais que merecido e com certeza tá fazendo um grande trabalho. Todo mundo fez o seu melhor, a gente sabe do comprometimento que cada um teve, todo mundo se doou e correu e lutou, e o grupo todo, a comissão, todo mundo trabalhando diariamente no nosso objetivo. Infelizmente não foi alcançado, mas vamos seguir em frente. O carinho da torcida realmente é muito importante. Quando a gente chegou lá no aeroporto foi até emocionante, o pessoal batendo palma ali, a gente dando as malas, foi de arrepiar. Os atletas cada vez mais, e nós que estamos junto com a seleção, podemos deixar sempre uma grande mensagem, independente de resultados que nem sempre são tão positivos como a gente imagina, mas deixar essa mensagem de positividade, de entrega, de comprometimento é sempre realmente muito importante para todos. E daqui para frente, qual a mensagem para o torcedor brasileiro? Olha, para continuar da forma que eles estão, porque resgatar esse orgulho, tudo que nós vivemos lá na Copa do Mundo, de enxergar o povo brasileiro aqui super animado, super confiante com a gente, para que continue com esse astral que é tão bonito, é tão legal, essa conexão entre jogadores, povo, né? A gente sente essa energia que é algo inexplicável. Quem viveu isso, eu vivi isso, estou vivendo esses sentimentos, é algo realmente prazeroso, que continuamos dessa forma, né? Porque juntos, cada vez mais somos mais fortes, vamos criando essa conexão cada vez mais. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Brasil volta, né? Eu acho que foi digna a campanha brasileira. De minha parte, por exemplo, eu sempre coloquei, né, quando a gente vai participar de algum evento, alguma coisa, tem um lado torcedor e um lado jornalista. E o meu lado jornalista nunca foi muito otimista com a seleção brasileira, né? Otimista no sentido de conquista de título. Poderia até acontecer, mas o Brasil não era o maior favorito. Existiam seleções que estavam num processo, digamos assim, mais evoluído. Algumas ficaram pelo meio do caminho, tipo Espanha e Alemanha. Outras permanecem na briga pelo título, como a própria Bélgica e a França, né? Acho que se o Brasil tivesse passado pela Bélgica, talvez teria enormes dificuldades, ainda maiores dificuldades com a seleção francesa. Então, para quem corria o risco de, acho que foi o Casemiro que falou isso, corria o risco de sequer se classificar para uma Copa do Mundo, o Brasil foi digno. Foi bem diferente do que aconteceu na Copa de 2014, quando o Brasil foi vexatoriamente goleado por 7-1. O Brasil, sabe, apesar da derrota para a Bélgica, ainda brigou até o último minuto. Teve chances de conquistar o empate. Claro, o erro eventualmente acontece, uma questão de escolha, mas é tudo muito subjetivo. É muito fácil, depois que a obra está concluída, você apontar defeito. Isso não significa que se você tivesse feito diferente, também o resultado seria diferente, né? De qualquer forma, na análise, sei lá, pode se questionar o fato de o Douglas Costa ter demorado para entrar, as substituições, isso é uma bobagem. Acho que o Brasil, no conjunto da obra, acabou indo até além do que se imaginava. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha, amigos do Gazeta Esportiva. E é bom que as pessoas comecem a se acostumar com isso. Nós estamos muito atrasados, como sempre. O futebol, principalmente aqui no Brasil, ele vive uma realidade do tempo jurássico. Nós tivemos 2 grandes revoluções na história do futebol, 74 com o Rinos Mitchells e 2008 com o Guardiola. Hoje o futebol é um jogo realmente coletivo. Se você não tiver um sistema previamente definido, você pode ganhar, mas é uma coisa muito ocasional, muito eventual. Cada vez mais prevalecerão as equipes com projetos e trabalhos de médio e longo prazo. Os grandes jogadores do mundo, eles estão todos concentrados na Europa, portanto, todo mundo tem mais ou menos aquela malandragem, aquele esqueminha de saber jogar. Eles se enfrentam toda hora. Não há aquele negócio, a camisa do Brasil tá legal. Tem 5 títulos, teve, mas não tem mais. Hoje é tudo muito igual, né? Quer dizer, camisa pesada. Pesa mesmo, ele enverga o jogador, né? E aí fica um peso a mais para ele carregar. Então não tem mais isso.
Nós teremos várias vezes semifinais como essa de agora, com Croácia, com Inglaterra B, né, que é o time da molecada da Inglaterra. Nós teremos mais vezes a Bélgica, a França. É assim mesmo, é assim mesmo. E o Brasil poderá chegar, mas ele vai ter que começar a fazer um trabalho decente. Se eu fosse o Tite, eu não continuaria. Se eu fosse o Tite, mas claro que ele tem que decidir. Olha, a enquete é exatamente sobre isso. No nosso site gazetesportiva.com é sobre o nosso técnico da seleção brasileira. Você acha que o Tite deve continuar no comando da seleção brasileira? Sim ou não? E o resultado sai no final do Gazeta Esportiva ainda hoje. O que você acha, Celso? Existem duas maneiras de você avaliar, né? Para quem vê de fora e quer o sucesso da seleção brasileira, então a permanência do Tite seria muito importante. Porque ele pegou um trabalho no meio do caminho, um trabalho que estava lá no fundo do poço e conseguiu de uma maneira que eu não acreditava, acho que o Flávio também não acreditava, de maneira muito rápida. Né? Eu até questionei muito se o Tite acertava em aceitar o comando da seleção brasileira. Ele não só aceitou, porque assim, na época que o Tite foi convocado, ele fazia um trabalho brilhante no clube. Só que no clube você tem o dia a dia, tem a possibilidade de você colocar uma mentalidade vencedora nos jogadores, repetir com os treinos. Na seleção brasileira isso era inviável, porque você cruzava, reunia os jogadores, ficava 3, 4, 5 dias no máximo e pronto. E o Tite, de maneira surpreendente, ele conseguiu desenvolver essa mentalidade vencedora na seleção brasileira. Alguém pode me questionar em casa, não venceu a Copa do Mundo, tudo bem. A geração que ele tem hoje é uma geração mais limitada mesmo que se existia no passado. Time que vai ganhar, né? Pois é. De qualquer forma, ele pegando um trabalho a longo prazo, visando Copa do Mundo daqui 4 anos, seria o ideal, né? Seria o ideal. Por outro lado, a gente observa que, pelo comportamento de vice-presidente de futebol, de assessor de presidente, então assessor daí da CBF, que jogou um copo na cabeça de um torcedor, feriu com vários pontos, vai ser processado. Um outro ficava xingando comissão técnica e jogadores no meio dos familiares, ou seja, os dirigentes são amadores. Muitas vezes são políticos que se aproveitam da seleção em benefício próprio. Então, com essa corja que está lá, eu acho que o Tite, como diz o Flávio, deveria repensar. Será muito bom para a CBF se o Tite ficar. Para o Tite eu não acho, não. Eu, se fosse, eu sou amigo dele, mas ele não vai me perguntar isso, tem que perguntar para a família dele. Quer dizer, nem pensar. Iria para a Europa, tentar trabalhar numa equipe média, mudar de patamar, porque quem chegar agora dificilmente chegará na Copa. Não há respeito a nada. Não há projeto, não há nada. E se o Tite pode até disputar a Copa, voltar um ano da Copa, fazer de novo um trabalho de apagar incêndio, aí o Brasil chega de novo e não ganha de novo. Mas ele vai participar. Bom, vamos ver. E o repórter Osmar Garrafa esteve num tradicional ponto comercial da capital paulista para saber como está a relação dos torcedores com a seleção brasileira. Confira. Ele chegou no Mundial com a possibilidade de se tornar o melhor do mundo. Mas com a eliminação da seleção brasileira e com seu desempenho na competição, Neymar saiu da Copa quase que como uma piada mundial. Pelo menos, os memes sobre Neymar nas redes sociais estão bombando. A verdade é que a eliminação da seleção brasileira traz prejuízo a todos. E não apenas ao craque da seleção, que está com a imagem não tão em alta como se esperava. Um dos principais centros comerciais de São Paulo, a Rua 25 de Março, está mudando o visual após a eliminação da seleção. Nas barracas, o verde e amarelo está em baixa. Os artigos da seleção estão em promoção por aqui. Estou vendendo camiseta da seleção brasileira a R$10 o quilo. O que você tem aí para roupinha de cachorro? É, de cachorro e tinha umas do Brasil, mas assim que perdeu, já no sábado seguinte já tiraram tudo. Mas e o torcedor? O que pensa da seleção brasileira? Decepcionou pelo time que tinha, né? Faltou um pouco mais de garra, futebol que não teve, entendeu? O Gabriel Jesus também, faltou mais garra para ele, mais pegada, entendeu? Já o Paulinho já foi uma negação, entendeu? Agora o menino do Corinthians, o Fagner, foi ótimo, entrou, deu conta do resultado, entendeu? Da parte dele lá. Já o Willian já não foi bom para mim. Quanto a Neymar, vale a pergunta: é ou não Caicai?
É Caicai, sim. Por quê? Ah, porque sim, é Caicai, beleza. É Caicai mesmo? Pra chegar perto, se joga, que futebol é esse? Não, não é Caicai. Não. Joga muito. Então, você acha que estão exagerando muito com ele? Estão. Muita mídia em cima dele, mas ele joga muito. É Caicai. Caicai mesmo? Porra! É? Por quê? Ele não para em pé, rapaz. Se Neymar não está muito em alta, já o técnico Tite parece que está de bem com a galera. Eu acho que tem que continuar. Por que tem que continuar? Porque ele levantou a seleção, né? O Tite tem que ficar? Sim, tem que ficar. Tite fica ou não? Tite fica. Eu ainda acredito na seleção, o Tite fez um ótimo trabalho e é isso. Tite fica. Tite fica. Bom, Flávio, está aí, né? As pessoas cornetando alguns, cornetando outros. A realidade, assim, isso pode até machucar alguns jogadores, sentirem assim, desprestigiados. Mas a verdade é que a safra da seleção brasileira, né, a geração da seleção brasileira, é uma geração boa, só. É diferente de outras épocas, quando você tinha vários jogadores que individualmente acabavam compensando muitas vezes até a falta de conjunto. Então você tinha, por exemplo, em 2002, 2006, jogadores como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, quer dizer, sabe, eram vários jogadores nos quais se depositava uma expectativa muito grande que eles acabavam resolvendo, porque já foram os melhores do mundo. Hoje a seleção brasileira tem o Neymar. Mas naquela época dava para jogar com vários bons jogadores sem um bom conjunto. Sim, exatamente. Hoje é impossível. Isso. Se fossem esses mesmos jogadores, eles teriam perdido do mesmo jeito. Uhum. E eu sempre questiono isso, e de novo vou colocar. O que ganha o Neymar jogando pela seleção brasileira? O quê? Ele virou motivo de chacota mundial, não virou? Começou aqui no Brasil, essa coisa toda que tem. O Neymar nunca precisou da seleção brasileira para chegar onde ele chegou. Ele apareceu na base do Santos como um fenômeno, desde 11, 12 anos a gente fazia matérias com ele. Foi contratado muito cedo pelo Barcelona, perdeu muito tempo aqui, explodiu jogando futebol na Europa, teve um ano de aprendizado, depois explodiu, maior transação da história do futebol, chegou recebido pela Torre Eiffel e tal. E toda vez que ele vai para a seleção, há esse questionamento. Porque o Brasil não é organizado, porque o Brasil é uma zona, porque não tem um sistema e todo mundo joga em cima do craque sem conhecer que mudou, que hoje você tem que ter um conjunto. E aí vira esse tipo de situação. O Neymar é um cara que tem uma família por trás. E esse tipo de coisa chega no filho dele, chega em todo mundo. Ele ganha o que com isso? O que a seleção brasileira ganharia de prêmios, se fosse o caso, que é um caminhão de dinheiro para qualquer um de nós, para ele seria menos do que um salário mensal. Para ser chacota, para ser colocado em cima de uma inquisição, como se ele tivesse... Como se ele fosse uma farsa. Como se ele fosse como se ele fosse um criminoso. Para quê? Para quê? Eu até acho que ele... Vocês viram a entrevista do Edu Gaspar, quando ele falou, tem horas que dá pena. O Tite já tinha me falado isso também, que ele fica desesperado quando ele está na seleção para tentar provar alguma coisa. Tomou um cartão amarelo e aí esse cartão amarelo tiraria do outro jogo. Ele estava preocupado que as pessoas iam falar. Eu acho que é um erro dele. Eu ignoraria e cuidaria da minha vida lá fora. Não creio que ele faça isso. Eu faria isso. Eu não vejo nenhum tipo de benefício para o Neymar em estar com a seleção brasileira. E olha, agora é o momento de comprar a camisa, né? R$10 a tonelada, o quilo da camisa de futebol. Tem pano de chão mais barato, tá 7 por 10 no semáforo. Mas você bom. Vai usar para a mesma coisa. Não, Ainda mais que o símbolo da CBF, se bem que no meu chão eu não ponho o símbolo da CBF, não. Ele é limpo demais por símbolo da CBF. Mas na próxima Copa ainda vai estar 5 estrelas, ainda vai estar em alta. É verdade, não vai mudar. Não mudou nada. Olha, em altíssimo astral e cheio de bom humor, o Mesa Redonda mais uma vez agitou as noites de domingo. E como não poderia ser diferente, um dos assuntos foi, claro, a seleção brasileira e o craque Neymar. E veja só o que o nosso comentarista Vampeta aprontou no programa. Campeão Miller, muito obrigado. Tamo junto. Campeão Vampeta. Neymar! Flávio, eu quero te dar um abraço. Posso? Por quê? Pô, você é meu amigo. Vai, Neymar! Tchau. Um abraço. Seu mano. Vampeta sendo Vampeta. Agora, França e Bélgica de um lado, Croácia e Inglaterra do outro. Quem será que vai chegar à grande final? O Gazeta Esportiva mostra para você a expectativa de cada seleção para esses dois duelos da semifinal. Depois de 2 dias de pausa, as emoções da Copa do Mundo retornam nesta terça-feira com um grande jogo na abertura das semifinais entre Bélgica e França.
Uma das sensações desse Mundial, a seleção belga quer finalmente mudar de status, deixar de ser a promessa do futebol atual e mostrar que é, de fato, uma das potências do esporte. Para isso, o técnico Roberto Martínez conta com um elenco recheado de estrelas, com destaque para Hazard, De Bruyne e Lukaku, que estão fazendo uma grande competição. Outro fator que pode ser preponderante neste confronto é a confiança. Eu acho que quando você vence o Brasil, você não deve temer mais ninguém. Porque se tem medo, não consegue fazer o seu jogo. Você tem que respeitar todo mundo, o que é importante como jogador de futebol. Mas se você jogar com medo, você não pode jogar a 100%. O maior desafio dos belgas será anular a principal arma da seleção francesa, o atacante Mbappé, que tem encantado os fãs de futebol nesse Mundial. Ele se movimenta com muita velocidade, tem muitas qualidades, muita técnica também. Ele é perigoso. Fazer o que ele faz, nessa idade, eu nunca vi, exceto o Messi. Todo mundo está falando sobre o Mbappé no momento. Ele está tendo um bom torneio. Ele pode mudar um jogo em uma fração de segundo. Não vai ser fácil. Eles têm mais qualidades. Do outro lado, a França trabalha para retomar o posto de maior seleção do mundo. Campeã em 1998 e vice em 2006, a seleção francesa aposta na grande fase de Mbappé para chegar mais uma vez à final. Mas o técnico Didier Deschamps também conta com outros jogadores de grande nível, como Griezmann, Pogba e Matuidi, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Uruguai. Um ingrediente extra para essa grande partida será a rivalidade entre os dois países. Há uma grande rivalidade entre França e a Bélgica. É um tipo de derby. Eles têm 9 jogadores que atuam na Premier League inglesa, então este jogo definitivamente terá um toque britânico. Assim como os belgas estão preocupados com a excelente fase de Mbappé, os franceses também estão atentos ao bom momento da Bélgica neste Mundial. Sim, a Bélgica está definitivamente ganhando força. Eles vêm se saindo muito bem há alguns anos. Vai ser um jogo muito complicado. Na quarta-feira acontece o confronto entre Croácia e Inglaterra. Duas seleções que não eram apontadas como grandes favoritas, mas que chegam com força na luta pelo título. Após 2 decisões por pênaltis, os croatas chegam mais cansados que os rivais, porém confiantes. Para o técnico Zlatko Dalic, será um embate entre Davi e Golias. Se conseguirmos parar o plantel inglês, será extraordinário. É um time de um país onde há indiscutivelmente a melhor liga da Europa. Eles têm muito dinheiro comparado a nós. Com o pouco que temos, lutamos e mostramos nossas qualidades. Mas se tivéssemos tanto dinheiro, o céu seria o limite. Já os ingleses, que voltam a uma semifinal depois de 28 anos, querem ir mais longe e apostam todas as fichas no poder ofensivo da equipe. Com uma defesa eficiente e um ataque veloz, Harry Kane tem feito a diferença. Marcou 6 gols e mira na marca de Ronaldo, que fez 8 na Copa de 2002. Pelo menos no discurso, o técnico croata não parece muito preocupado com isso. Acho que nossos defensores são grandes jogadores. É claro que temos muito respeito por Kane, que é o artilheiro da Copa. Ele também mostrou suas qualidades na Liga Inglesa. Um jogador que é difícil de parar, mas conseguimos parar Messi. Então espero que também saibamos como parar Kane. E veja agora como França e Bélgica estão se preparando para o confronto de amanhã, às 3 horas da tarde, na Arena Zenit, em São Petersburgo. Depois da merecida folga pós-vitória diante do Brasil, a Bélgica retomou os trabalhos de olho na França, adversária de amanhã, pela semifinal da Copa da Rússia. Mais cascudos, graças ao bom jogo coletivo que parou Neymar e companhia, os belgas agora já pensam em como bloquear as ações do jovem Mbappé. O atacante de apenas 19 aninhos vem sendo considerado um dos melhores jogadores do Mundial até aqui, e a Bélgica sabe que um triunfo na partida desta terça-feira passa muito por uma marcação eficiente em cima do camisa 10 francês. Ele é muito perigoso, tem muitas qualidades e é extremamente perigoso. Fazer o que ele vem fazendo nessa idade é algo que eu nunca vi, exceto por Messi, disse o meia Chadli. No lado francês, o centroavante Olivier Giroud não deixou para lá o fato do ídolo Thierry Henry fazer parte da comissão técnica belga.
Henry é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 51 gols e fez parte da geração que venceu a Copa de 98 em casa. Existe um respeito mútuo bastante grande entre nós. Ele trabalha como assistente técnico na Bélgica e não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. O meu trabalho é representar bem a seleção francesa, jogar tudo que eu sei e tentar ganhar essa semi. É claro que eu ficaria orgulhoso em mostrar ao Henry que ele escolheu o lado errado nesse confronto, brincou Giroud. Bom, Flávio, eu estou numa expectativa muito grande para esse França e Bélgica. Eu acho que vai ser um jogaço de muitas possibilidades. São duas seleções que vão muito para o ataque. A França mais ainda. A França me parece muito leve, muito... Acho que a França está fazendo o que o Brasil já fez no passado. Tem se divertido em jogar futebol. Às vezes até soa meio displicente. Tem o Griezmann numa grande fase, tem um Mbappé numa fase incrível, não sentindo o peso da camisa, com apenas 19 anos, uma Copa do Mundo. Né? A teoria me diz que a França é favorita para chegar à final. Agora, é um jogaço. Eu já penso ao contrário. Eu acho que a França é um time de jovem, não tem treinador, o Deschamps muito ruim mesmo. E em contrapartida o adversário é um timaço, um projeto que está há 10 anos aí, que só trocou de treinador, jogadores muito experientes. E é maluquice que eu vou falar, tá? O perigo não é o Mbappé. Porque o Mbappé ele não é um perigo. Se você jogar a bola na frente e ele sair, até logo, não é nem perigo. Você já se ferrou. Então o perigo é o Pogba meter a bola nele. Tem jogador que não adianta. O que você vai fazer se meter a bola na frente do Mbappé? Ele vai ganhar de você, não tem jeito. O Miller era assim quando ele jogava. Sim. Então ele contava que o Cilinho falava assim, quando o Pita pegar na bola, você já vai. Porque a bola vai chegar, nem olha para trás. Então tinha que marcar o Pita, porque o Miller não dava para marcar. É o caso aí. O problema não é o Mbappé, o problema é quem vai meter a bola para ele, que normalmente é o Pogba, que está jogando para caramba. Então são peças individuais, são movimentos individuais que você consegue, não é fácil, mas você entende o que eles estão fazendo. Kanté, mal comparando, é o Tietê, né, o facilitador. O Griezmann, não estou achando que está fazendo a grande Copa, não. Acho que ele joga mais que isso. Os dois laterais, sim, estão jogando muita bola. E acho que a Bélgica, ela é mais... o Roberto Martínez, ele muda o time 3, 4 vezes durante o jogo. Ele tem muita escola espanhola, né? A escola Guardiola, fez isso contra o Brasil. Sim. Então eu vejo a Bélgica mais... estruturada. Mais estruturada, com mais opções. Mas é óbvio que é um jogo parelho, igual. Você vai dizer, a França vai ganhar. Nenhum absurdo. Se a França ganhar, não aconteceu nada. É o tipo do jogo que não tem zebra. Zebra é se alguém golear. Fora isso, não tem zebra. Tô louca pra assistir. Fico imaginando, né? Uma final excelente para a Copa do Mundo, pela tradição, pela história, França e Inglaterra. Mas seria muito curioso também você ter uma Bélgica e Croácia numa decisão. E olha que a Croácia também está jogando futebol. Eu acho que vai ser. Não, sim. Mas é uma coisa que está com a gente, né? Mas acabou em termos de... Quando você fala assim, quero ver time grande chegando no final. Olha, nos últimos tempos, chegava com aqueles tradicionais. Quando a gente faz tradicional, Brasil, Itália, Alemanha e Argentina. Né? Aí começou a chegar um só. Nas últimas chegava umzinho na semifinal. Esse ano não chegou nenhum. E vai ser cada vez mais isso. O número de seleções que vai brigar daqui para frente é maior. Esses 4 sempre, óbvio, né? A Espanha já entrou nesse rol. A Bélgica, agora com esse projeto, se continuar, vai entrar nesse rol. A Inglaterra, se der sequência, está nesse rol. Você vai ter coisas do tipo assim, aparece uma Croácia. Porque são jogadores experientes, jogadores que estão lá fora. Então, gente, mudou, o futebol já é outra coisa. E agora, com a eliminação da Espanha nas oitavas de final, o Fernando Hierro deixou o comando técnico da seleção e não quis retornar ao cargo de diretor esportivo. Porém, a Federação Espanhola de Futebol agiu bem rápido e já anunciou os substitutos. Ex-técnico do Barcelona, Luís Henrique, foi anunciado como novo comandante da seleção da Espanha. Aprovado por unanimidade pelos membros da Federação Espanhola de Futebol, ele chega para ocupar o cargo até 2020, segundo o presidente da entidade, Luís Rubiales. Luís Henrique desejava ser o treinador, ele queria liderar e comandar estes próximos 2 anos e esperamos que faça isso com muito sucesso. O também ex-jogador José Francisco Molina será o novo diretor esportivo.
Na França, Jean-Louis Buffon foi apresentado oficialmente como novo reforço do Paris Saint-Germain. Aos 40 anos, o goleiro italiano falou sobre o acerto e o interesse do clube francês pelo seu futebol. No começo de maio foi uma surpresa. Gostei muito da proposta, claro. Eu já estava pensando e começando a planejar um futuro diferente para mim. Devo dizer que sempre tive a ambição e a esperança de que algo surgisse. Eu sentia ainda que tinha algo para dar dentro de mim. E foi o que aconteceu. A vida é imprevisível. Ed è accaduto così, perché la vita è imprevedibile, veramente. Futuro companheiro de Neymar, Buffon falou sobre o atacante brasileiro. Acho que um campeão como Neymar, depois de uma situação ou decepção como a da Copa, pode chegar em Paris com uma raiva incrível e desejo de vingança. E isso pode beneficiar todos os seus companheiros e o Paris Saint-Germain. E di tutto questo ne gioveranno i suoi compagni e il Paris Saint-Germain. A declaração do Buffon foi sensacional. Ele falou assim, olha, vocês estão loucos para ganhar uma Champions, eu estou há mais tempo que vocês. E é verdade. Ele já está brigando por uma Copa, uma Champions, há mais tempo do que o Paris Saint-Germain, quando o Paris Saint-Germain virou um time de excelência. Com relação ao Luiz Henrique, o Rubiales, que é o grande responsável pelo fracasso da Alemanha na Copa, com aquela atitude imbecil que ele teve, demitindo o treinador 48 horas antes. De novo ele mostra, da Espanha, claro. Da Espanha. De novo ele mostra que ele é um imbecil. Ele faz um contrato de 2 anos, esquema Brasil. Se ele confia no Luiz Henrique, o contrato tem que ser no mínimo até a próxima Copa. Claro. No mínimo. Mas ele faz um contrato da Eurocopa. Então, a Espanha conseguiu... Acho que esse cara deve ter feito estágio na CBF. Provavelmente. E realmente, ele é um idiota pleno. Se bem que a CBF... Eles são idiotas para algumas coisas, né? Para o futebol. O resto, são espertinhos demais, né? Aliás, Polícia Federal, e aí, hein? Marco Polo, Ricardo Teixeira, como é que é? Vai ficar barato? Tá cheio de prova contra eles. Pois é. E o Gazeta Esportiva dá um tempo agora na Copa do Mundo para falar do Corinthians, que venceu o Grêmio por 2-1 em amistoso realizado na Arena em Itaquera. Veja os gols. Por dentro, André, ex-jogador do Corinthians. Aí o reencontro do André com o Timão. Outro ex-corintiano no banco de reservas, o Douglas. Voltando de lesão, Everton. Boa tabela, entrou na área, o Everton pode pintar o gol! Walter, o rebote do Grêmio, tá lá! Gol do Grêmio! É do experiente Léo Moura. A cobrança rápida, curta. Matheus Vital. O levantamento no meio da área, tira de cabeça, a bola tá viva, o desvio, tá lá! Gol! Corinthians! Matheus Matias tira a camisa e vai para Fiel. 22 minutos do segundo tempo aqui em Itaquera. O garoto marca o primeiro com a camisa do Timão. A tabela com Danilo, chegou no fundo Capixaba, na área tá o Matias, a bola para trás, recuada, tá lá! Gol! Corinthians! Marquinhos Gabriel! Assistência de Juninho Capixaba. Nessa ele foi bem demais. Criticado por uns, vai lá e faz o gol, Marquinhos Gabriel. A gente começar um trabalho, ou a gente estar num trabalho que ele é vitorioso, que ele é baseado em resultados positivos, sempre se torna um caminho um pouco mais tranquilo. Nunca é tranquilo pleno, mas ele é um pouco mais tranquilo. Então os resultados ajudam. Ajudam o jogador a confiar nas propostas que a gente coloca, ajudam a torcida a criar um ambiente positivo para que a gente possa desfrutar desse momento que é o jogo. A gente trabalha a semana inteira para jogar. Então é muito importante a gente poder, nessa fase de retorno, depois dos treinamentos, a gente poder ver algumas coisas que são treinadas aparecerem e, consequentemente, os resultados virem através desses treinamentos. Então, eu fico muito satisfeito e espero que continue essa caminhada de vitórias. Eu tenho, como tese, Flávio, eu acho que você pensa da mesma maneira. Amistoso é amistoso. Não é para preparação, o resultado pouco importa. Mas considerando a maneira como as coisas são encaradas no futebol brasileiro, nessa parada aí, 2 amistosos, uma vitória sobre o Cruzeiro 2-0 em Belo Horizonte, uma vitória sobre o Grêmio de virada em casa e com os reservas, pelo menos isso dá um pouco mais de fôlego para o Osmar Loss poder desempenhar lá o trabalho dele e de repente dá até a cara dele. Obviamente ele não vai mudar aquilo que o Carille fez, mas começa a dar também um tom pessoal nessa armação corintiana.
No Brasil, o amistoso decide demissão do treinador. Claro que decide. De novo, vai começar aquela história dos times serem dizimados pela janela, e não é culpa da janela mundial, porque a janela é mundial. Claro. O Brasil é que está fora do mundo. Então, o Corinthians já perdeu vários atletas, vai perder outros, Balbuena, Maicon, Sid Clay, Clay. vai perder mais. 3 titulares. E todos vão perder, todos. Porque o Brasil está virado fora do mundo. E claro que não vai perder para grandes centros, que não tem grandes jogadores aqui para grandes centros. Vai perder para a China, perde para a Arábia, perde, sabe? Essa história. Vai perder do mesmo jeito. Então, vamos ver novos times quando começar o campeonato ou durante as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro agora. Vamos ver. E o Palmeiras se despediu da excursão à América Central, goleando o Alajuelense da Costa Rica por 6-0. Veja os gols do massacre do Verdão. Jogando na Costa Rica, o Palmeiras não tomou conhecimento da modesta Liga Alajuelense e goleou. Cobrando falta, Bruno Henrique fez o primeiro do Verdão aos 15 do primeiro tempo. O segundo começou no belo lançamento de Antônio Carlos para Marcos Rocha. O lateral invadiu a área e tocou para Johan completar para o gol, 2-0. Na etapa final, aí virou passeio. Logo aos 10 minutos, Lucas Lima deu um ótimo passe para Gustavo Scarpa chegar batendo. O quarto saiu novamente com Johan. Mike avançou pela direita e cruzou na medida para o camisa 28 colocar lá dentro, 4-0. E tinha mais Johan no jogo. Agora ele aproveitou o passe de Gustavo Scarpa e fez o quinto do Palmeiras. Para fechar, depois de uma bela jogada de Daverson, Gustavo Scarpa fez o segundo dele e definiu a goleada. 6-0 Palmeiras e fim de papo. Dos 3 jogos foi o jogo que a gente teve mais solto, né, em função já de estar assimilando a carga intensa de trabalho, né, que a gente vinha vindo nesses dias e por consequência nos 2 jogos anteriores. O que fica justamente nessa pré-temporada toda, né, foi que a gente conseguiu cumprir os objetivos que nós traçamos, né. Na metade da temporada nós competimos no Campeonato Paulista, na fase classificatória da Libertadores, que é da Copa do Brasil, e agora essa preparação forte para a retomada do restante do ano. Imagina, Flávio, se isso fosse mais frequente, se o calendário permitisse, por exemplo, estar em julho, principalmente agosto, para os clubes poderem, né, fazer excursões, muito isso, participar, né, de torneios de pretensão, São Paulo, né, Teresa Herrera, Ramon de Carranza, meu Deus do céu, Santos. Aqui eu não sei nem se esses 3 jogos não vão prejudicar até a própria preparação curtinha que o Palmeiras tinha. Porque ele mudou de país, né, 3 vezes. Foi Panamá, Costa Rica. O jogo da Colômbia foi onde? Não foi na Colômbia, né? Não, foi no Panamá. Foi no Panamá, né? Bom, menos mal. Mas de qualquer maneira, o Johan de novo, né, aparece, e a briga do Palmeiras é para tentar segurar o Dudu. Olha só, difícil, porque ele tem um contrato importante com o Palmeiras, mas a proposta da China é alguma coisa fora dos patamares normais. Ele tem um contrato. O Palmeiras não pretende vendê-lo, né? O problema do Palmeiras não é exatamente dinheiro, mas vai entrar muito mais dinheiro para o Dudu. Pagou a multa também e levou embora, né? Não sei se eles vão chinês normalmente faz isso. Não sei se vai pagar a multa. De qualquer maneira, é duro para o jogador saber que ele poderia estar ganhando 4 vezes o que ele ganha, mesmo ganhando um belo salário. Aconteceu isso com o Ricardo Oliveira. E ele não teve uma segunda chance. Sei lá. É verdade. E olha, não é só de vitória que se faz o futebol. O Santos se deu mal e perdeu o amistoso contra o Monterrey no México por 1-0. Em amistoso disputado no México, o Santos perdeu para o Monterrey pelo placar de 1-0. Hurtado aos 12 minutinhos do primeiro tempo, marcou o gol solitário que garantiu a vitória ao time mexicano. Também normal, né, Flávio? Faz parte. É amistoso e... Santos faz mais uma amanhã. E também lá no México. O ruim é quando vai para Barcelona e toma 8. Querétaro que vai jogar amanhã. Querétaro. Aí até desestabiliza um pouco, né? Aí não dá, né? Agora o assunto é Campeonato Brasileiro da Série B. O líder Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, perdeu da Ponte Preta em Campinas por 2-0, mas continua na liderança da competição com 29 pontos. E a Macaca terminou a rodada na 8ª posição com 21. Olha o recuo, vai pintar o gol contra, olha o gol contra, olha o gol contra. Gol da Ponte! Foi contra e foi do Roger.
Roger na rede, uma bola despretensiosa. Ponte 1, Fortaleza 0. Olha o contra-ataque montado, hein? Olha a Ponte, André Luiz para fazer, gol! Gol da Ponte! André Luiz na rede, contra-ataque rápido, ficou na cara do Boeck, na saída do goleiro, tocou rasteira com inteligência no canto direito baixo, na marca de 41, agora, Ponte 2, Fortaleza 0. Neguinha velha ganhando em casa, João Brigatti, acho que eu estou fazendo alguns contatos com o Guardiola, e o negócio tá bom. E o Rogério jogou 3 vezes contra times paulistas e perdeu os 3. Perdeu do São Bento, perdeu do Oeste, perdeu da Ponte. Mas faz um trabalho ótimo lá em Fortaleza. Aliás, o Rogério falou com o Garrafa ontem, né, Paulinha? Falou, exatamente. O nosso repórter, Osmar Garrafa, perguntou ao técnico Rogério Ceni o que ele achou da participação da seleção brasileira no Mundial, e ele respondeu, olha só. Apesar da Série B estar em andamento, estamos aí no momento de Copa do Mundo. Como técnico de futebol, faltam ainda 4 jogos para o término da Copa do Mundo. O Rogério viu alguma evolução? Aconteceu algo que chamou a sua atenção em Copa do Mundo? E uma outra questão, se você me permite. Perder Copa do Mundo para grandes jogadores é algo que acontece. Por exemplo, Zico, Sócrates, né? O próprio Neymar agora que perdeu a Copa. A diferença, talvez, que a gente possa fazer é que esses jogadores perderam a Copa do Mundo e são exaltados até hoje. E o Neymar, mundialmente, hoje, talvez pela globalização, virou meio que motivo de piada nas redes sociais, entre outros comentaristas. O que dá para falar do Neymar, da crítica que ele vem sofrendo mundialmente pela Copa que ele perdeu? Outros grandes perderam e não sofreram isso. E sua visão sobre Copa do Mundo? Olha, sobre Copa, eu acho que eu vi jogos bem equilibrados. Para mim, uma grande surpresa a saída da Alemanha na primeira fase. Essa foi a maior surpresa para mim da Copa. A saída da Espanha não foi uma grande surpresa. Pelo que aconteceu 2 dias antes, uma equipe não pode ir para uma Copa trocar de treinador 2 dias antes, né, do que aconteceu. Aí já não é mais surpresa, né? Eu não via como o Brasil ser eliminado, por mais que tenha bons jogadores, um ótimo goleiro, né? Um ótimo armador, que é o De Bruyne, que jogou, foi bem contra o Brasil, e não foi tão bem contra o Japão, né? Mas a gente não via a possibilidade. E no caso do Neymar, eu acho que tudo tem a mesma proporção, né? A glória e depois o insucesso, ele tem a mesma proporção. Então, né, na hora de colher os frutos, você vê sempre as propagandas e tudo, e você carrega isso como para você, né, como fruto do teu trabalho. E na hora que existe uma eliminação precoce, até podemos dizer assim, né, porque pelo time que tinha eu acho que poderia chegar mais longe, você também vai carregar consigo todo o peso, né, do que é uma Copa do Mundo, que você sair numa fase como o Brasil saiu na Copa do Mundo. Acho que é mais ou menos isso. Agora vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva e no próximo bloco você vai ver como foi a segunda-feira do Corinthians e do São Paulo. Tem também a grande festa na prova ciclística internacional 9 de julho. Continue com a gente, voltamos já. E o Gazeta Esportiva volta falando do Corinthians, que começa a semana se preparando para receber o Cruzeiro em amistoso que será realizado quarta-feira na Arena, em Itaquera. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do timão. O volante Ralf, que deixou o amistoso contra o Grêmio com dores na panturrilha, passou o dia sob os cuidados do departamento médico do Corinthians. A princípio, trata-se apenas de um desconforto que não preocupa tanto. Mas o jogador será reavaliado nesta terça-feira. Caso haja necessidade, passará por exames de imagem. No treinamento desta segunda-feira, o destaque foi a presença do recém-contratado Jonatas em campo. O jogador chegou até a marcar um gol durante o treinamento. Apesar de ter participado normalmente da atividade, a presença dele no amistoso de quarta-feira contra o Cruzeiro ainda não é certa. Para este jogo, o técnico Osmar Loz vai agir de maneira diferente dos outros amistosos disputados até agora. Ele vai deixar os titulares por mais tempo em campo. No primeiro jogo, semana passada, contra o Cruzeiro e também no jogo de domingo contra o Grêmio, ele usou os titulares no primeiro tempo e os reservas no segundo tempo. Para esse jogo de quarta-feira, Cássio e Fagner continuam como desfalques. Apesar da seleção brasileira ter sido eliminada da Copa do Mundo na última sexta-feira, os dois jogadores ganharam alguns dias de folga e só vão se reapresentar na quinta-feira,
quando vai começar para valer a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Corinthians é no dia 18 de julho contra o Botafogo. O Corinthians pretende, claro, manter esses 2 jogadores que estiveram com o Brasil na Copa do Mundo, mas trabalha com a hipótese de perder o Fagner. Fagner que foi titular da seleção brasileira em 4 dos 5 jogos durante a Copa do Mundo. Por conta disso, o Corinthians tem conversado com o Michel Macedo, lateral direito, que defendeu o Las Palmas no último Campeonato Espanhol. Mas o jogador só será contratado caso Fagner deixe o Corinthians. Mas, por enquanto, nenhuma proposta chegou pelo jogador. Do CT Joaquim Grave, em São Paulo, Fernando Gavini. Flávio, a gente chove, é chover no molhado. A gente fala todo ano a mesma coisa. A maneira como eles tratam o Campeonato Brasileiro. Ainda bem, né? Não é? Ainda bem que a gente fala todo ano a mesma coisa. Senão que nós estamos todo ano aqui, né? Pois é, mas se torna chato, né? Porque os caras não veem a menor possibilidade de mudar uma coisa que me parece tão óbvia. Se ficar bom, não serve mais para eles porque eles são incompetentes. E o caos faz com que os piores reinem. É assim. Veja só se é inteligente. Você vai para uma fase de 8ª de final de Libertadores América, pega ao 2º terço do Campeonato Brasileiro, isso aí você vai perdendo o jogador. É uma coisa que se fosse fazer piada, né, em Portugal, é o Brasil, né? Sabe aquela coisa, em vez de você se reforçar para a fase final, você perde. O Corinthians perdeu Balbuena, Sid Clay, Maicon, 3 titulares, pode perder o Fagner, talvez perca o Rodriguinho. E aí? Como é que fica? Aí que sobra para o técnico? É isso que eles fazem. O Corinthians, eu não sei se o Fagner terá propostas. Ele já é um jogador mais ou menos veterano e não teve uma Copa espetacular. Pode aquela história sempre, uma China, um Japão, uma Coreia e tal, né? Uma Arábia. Mas, de qualquer maneira, é instável mesmo, né? É complicado. Estão chegando jogadores pouco expressivos que foram para o Brasil, saíram do Brasil, ficaram em times pequenos, médios da Europa, e agora estão em final de carreira e estão retornando também. E agora confira as informações do São Paulo, que teve algumas novidades no treino dessa tarde. É com você, Adriano Dolfi. O São Paulo se reapresentou e com novidades. O peruano Cueva foi reintegrado ao elenco depois de passar pela Copa do Mundo. Uma passagem bem apagada, é verdade, que não despertou interesse de muitos clubes da Europa. Mesmo assim, a diretoria e o técnico Diego Aguirre têm intenção de aproveitar o atleta enquanto não aparecem propostas da Europa. Nenê, que recebeu também uma proposta milionária do futebol árabe e treinou normalmente. Pelo menos por enquanto, deixa o torcedor esperançoso da continuidade no tricolor. O equatoriano Rojas, o primeiro reforço do São Paulo na pausa para a Copa, já treina, inclusive, existe a expectativa que apareça no time titular. Momento também de especulação em relação a reforços. Hernanes e a diretoria desmentiram qualquer negociação nesse momento. Enquanto aguarda o desfecho, a diretoria confirmou a chegada do lateral direito Bruno Pérez por empréstimo da Roma. O jogador fica até a metade do ano que vem no tricolor. Enquanto isso, o outro Bruno, o lateral direito, está se despedindo do clube. São Paulo e Bahia acertaram a ida do jogador até o final deste ano por empréstimo. Nesta quarta-feira, o São Paulo realiza um jogo-treino com o São Bento de Sorocaba no estádio do Morumbi, às 7 da noite. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Diferentemente de Corinthians e Palmeiras, né? E o Santos, o São Paulo preferiu fazer só jogos treinos, sem ter esse caráter de jogo. Vale também, mas eu ainda assim prefiro um amistoso que um jogo treino. Aí cada um é cada um, e o São Paulo tem 4 jogos terríveis nesse retorno, né? Terríveis entre aspas, depende do que vai acontecer. Se ele perder os 4, serão terríveis. Se ele ganhar os 4, ele assume a liderança do campeonato. Só isso. Então, quer dizer, depende muito. E está também lutando para segurar o Nenê, né? Porque há uma sondagem pelo Nenê, que é o jogador crucial do time. O próprio Diego Aguirre pode sair, talvez não agora, mas ele é um natural sucessor do Oscar Tabares na seleção do Uruguai. Então, também uma certa instabilidade, apesar do bom começo de campeonato brasileiro que o São Paulo fez. São as coisas, né? Antes os principais jogadores brasileiros iam para a Europa. Hoje o mercado é China, Arábia,
Antes foi caindo, né? Europa, leste europeu, depois Coreia, Só Japão. contratam meninos para times menores para depois repassar, ou meninos com muita condição, tipo Vinícius Júnior, é uma exceção. Neymar, quando foi para lá jovem, aí são as exceções. E agora o assunto é a edição número 72 da prova ciclística internacional 9 de julho. Com emoção de sobra e um alto nível de competitividade, ciclistas de todos os cantos do Brasil e também do exterior fizeram uma grande festa pelas principais ruas e avenidas de São Paulo. Veja na reportagem de Jonas Campos. Uma prova que é sinônimo de democracia, com ciclista de todo tipo, dos mais variados estilos. No grupo dos aspirantes, por exemplo, tem aqueles mais experientes e os que ainda estão começando a se aventurar no universo das duas rodas. Todos eles encarando os 46,74 quilômetros da categoria. O percurso não tem muita subida, é bem plano, mas você vê aquele monte de speed passando e você quer alcançar, você quer estar do lado, mas pedala e a bicicleta não responde. Mas assim, o percurso é bem legal, tem umas partes bem arborizadas, é legal, pode vir participar que vale a pena. André Almeida dos Santos, que vinha batendo na trave na 9 de julho, foi o mais rápido entre os homens aspirantes. Cara, eu já corri 3 vezes, né? E eu tava engasgado já, que as outras eu fiz 3º e 4º, né? E eu tava engasgado com isso e hoje eu falei, tenho que ir pra cima e dar tudo que eu tenho. Eu corri sábado e domingo, né? Eu corri os jogos regionais e hoje eu tava meio cansado, mas, cara, eu acho que foi mais sorte hoje mesmo. Foi garra e é isso. Entre as mulheres, vitória de uma alemã, corredora de São Silvestre e agora campeã da 9 de julho. Primeira vez 9 de julho e primeira prova do ciclismo desde há 10 anos. Tá em forma, hein? Mais ou menos. E gostou da prova, da organização? Isso, já participei na prova São Silvestre da corrida, porque eu sou maratonista e já gostei. Nas elites, os ciclistas voaram baixo pelas ruas de São Paulo. Na feminina, chegada apertada e vitória de uma velha conhecida da prova, Luciene Ferreira da Silva, terceira colocada no ano passado, volta ao lugar mais alto do pódio pela 4ª vez. Tetracampeonato da 9 de julho. O problema é só abrir o champanhe. Luciene Ferreira da Silva, pela 4ª vez, vencedora da prova ciclística internacional 9 de julho. É mais difícil pedalar ou abrir champanhe, hein? Sinceramente, é champanhe, porque foi 5 mãos tentando abrir a champanhe e não consegui, passamos em branco. Entre os homens da elite, outro velho conhecido, o argentino Francisco Ramon Chamorro, após 93,48 quilômetros, cruzou a linha de chegada na frente e garantiu o tricampeonato na 9 de julho. Choro de emoção de quem, fora das pistas e ruas, passa por um momento difícil. Venia muito bem, muito focado, muito concentrado e ontem eu recebi uma notícia às 6 horas da tarde que meu melhor amigo de infância, família, irmão, primo, é tudo. E o filho dele com 5 anos teve um acidente e estão os dois em coma e para mim isso me arrasou praticamente ontem. E hoje tinha que correr uma prova tão importante e, bom, isso aí se lo dedico a ele. Falei, eu tenho que ir porque fiz todo um trabalho junto com meus companheiros. A vida continua, espero que eles consigam sair da situação difícil que estão passando. Superação em todos os níveis e mais um 9 de julho memorável para o ciclismo e para o esporte brasileiro. Que prova linda! E agora vamos ao resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que o técnico Tite deve continuar no comando da seleção brasileira, sim ou não? O pessoal de casa respondeu que sim, com 63% dos votos. Eles pensaram na seleção, talvez não tanto no Tite. E a gente fica por aqui, o Gazeta Esportiva homenageando Charles Gavan, ex-baterista do Titãs, que completa hoje 58 anos. Parabéns, Charles! Um beijão, tchau, e um beijão pra você aí de casa que está nos assistindo e dando essa moral. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até quarta-feira. Abração. Tchau.